Olá pessoal, tudo bem? Hoje a Escola da Fé está um pouquinho diferente, né? Estamos aqui hoje, né, no meu quarto, né? Porque justamente o padre está de férias, né? Está visitando os pais, né? Uma semana e meia. Mas por causa disso, né? Estou celebrando a palavra de Deus nas comunidades também do interior, né? Daí não dá muito certo o horário, né, da escola da fé. Daí ia ficar um negócio meio corrido, daí também não fica muito certo para eles, nem para vocês, nem para mim. Então eu preferi fazer deste modo, né, onde eu estou gravando um pouco antes e colocando agora disponível para vocês ao vivo aqui no YouTube ou gravado para quem quiser assistir depois, tá bom, gente? Mas é mais uma escola da fé normal, tá bom? E vamos iniciá-la como de costume, invocando a presença de Deus sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Muito bem, gente. Então, como vocês se lembram, né, semana passada não tivemos Escola da Fé por conta do festejo da paróquia, né, que foi muito bom, graças a Deus. Muitas pessoas participaram, nos ajudaram. E aqui também fica já o nosso agradecimento mais uma vez a todos que puderam colaborar, vindo aqui participando ou doando alguma prenda, ou principalmente rezando pela nossa cidade de Eldorado do Carajás. Tá bom? Então, não tivemos encontro na última semana, mas na semana retrasada, né? Retrasada, nós estávamos falando então do sacramento da confissão, né? Sacramento da confissão. Na verdade, estávamos falando de três sacramentos, né? Terminando o matrimônio, como nós tínhamos iniciado e não tinha dado tempo de terminar, e nós terminamos, falamos já sobre o matrimônio e tínhamos iniciado falando um pouquinho mais sobre os sacramentos de cura, né? Tinha uma pessoa me perguntando também nessas andanças do interior, me perguntando em que página que nós estamos do catecismo, né? A página certinha eu vou ficar devendo por causa que muda um pouco a numeração por causa da edição, né? Mas eu vou falar um número que é praticamente a mesma coisa. Estamos no número mais ou menos não. Estamos no número 1420, né? 1420. Então não é a página, é o número que fica no canto do catecismo, né? Tem vários números, vários parágrafos, né? Nós estamos no número 1420. Tá? O povo estava me perguntando, quem quiser ir acompanhando, né, pelo catecismo. Então estamos na página 1420, falando sobre os sacramentos de cura, que nós estávamos falando, né, na primeira vez, que os sacramentos de cura têm um certo mistério, né, do porquê que eles existem, né? Porque nós falávamos das últimas vezes que o batismo, né, apaga todos os pecados. E agora os sacramentos de cura, né, servem para quê? Justamente, então, depois do batismo, que nós somos libertos de todo o pecado, abraçados por Deus como filhos de Deus, nós muitas vezes, né, infelizmente, caímos no pecado, nos nossos egoísmos, nas nossas indiferenças, né, porque temos dentro de nós, né, meio que não é um instinto, é uma vontade, uma inclinação, melhor dizendo, né, uma inclinação para o mal, para o pecado, né, que na igreja a gente chama de concupiscência. Então somos inclinados ao pecado e que infelizmente às vezes acabamos caindo. Mas Jesus já sabia dessa nossa fraqueza, dessa nossa limitação, né? Deus, já com sua infinita misericórdia, já sabia, já nos conhecia, né? Ele mesmo que nos criou. Não é que ele nos criou com isso, né? Quer dizer que Deus, que cria tudo perfeito, criou o homem destinado a pecar e errar. Não. Ele criou o homem livre, né? Criou o homem, né? Como nós ouvimos no relato da criação no Gênesis, livre,
né, para escolher entre o bem e o mal. Só que o homem acabou escolhendo o mal, né? E nós também, muitas vezes na nossa vida também, somos perfeitos, criados por Deus. Mas nas nossas imperfeições acabamos às vezes escolhendo o mal, escolhendo o egoísmo do que o amor, escolhendo a briga do que o perdão, né? Escolhendo a divisão do que a união, né? Então, infelizmente, somos inclinados ao pecado, ao erro. Então Deus já sabia que o ser humano era fraco, mas mesmo assim ele se fez presente na nossa vida e se faz presente na nossa vida por meio dos sacramentos, e de maneira especial os sacramentos de cura, que, como o próprio nome diz, nos curam, né? Um deles é o sacramento da confissão, né? Como estávamos falando no último encontro, né? Que foi instituído pelo próprio Cristo, né? Nosso Senhor, que falou aos seus discípulos, né? Eu entrego o Espírito Santo a vós e vos peço que perdoeis, né, a todos aqueles que vos perdoarem e serão perdoados também os seus pecados. Ou seja, aqueles que estavam lá reunidos, né, os apóstolos reunidos no cenáculo, que receberam o Espírito Santo, receberam de Deus também este mandato, né, de perdoar os pecados. E assim foi se passando também de geração em geração, dos apóstolos para os primeiros bispos e dos bispos também para os padres, né, que fazem também este papel. Por isso que os diáconos, por exemplo, não escutam confissão, somente padres e bispos, né? E como nós estávamos falando também, esse sacramento tem uma história bem interessante, né? Não é que de um dia para a noite, né, os apóstolos lá construíram um confessionário e começaram a atender confissão dessa forma. Não, né? Foi se passando anos e anos da igreja até chegarmos a esta configuração do sacramento, da confissão, né? Ele sempre existiu, mas não nesse formato. Um dos formatos mais antigos era o de afastar a pessoa da comunidade. Então, se alguém cometia um pecado que era algo público, que era algo que causava escândalo, né? Então eles repreendiam aquela pessoa, né? Expulsavam da comunidade, né? Não podiam participar da ceia, né? Da Eucaristia, né? Tinha algumas regras para essa pessoa e ela só poderia voltar depois que fizesse uma penitência, né? No deserto, durante um tempo, e às vezes variava, de 2, 3 anos, né? E depois podia retornar à comunidade, e se pecasse de novo, nesse pecado público, aí não tinha mais volta, né? Então, demorou para a igreja ir entendendo e percebendo o sentido deste sacramento, de como ele seria mais eficaz, né, na vida das pessoas, até chegarmos àquilo que nós temos hoje, né? E o sacramento, né, da penitência, também conhecido como o sacramento da confissão, né, da reconciliação, da misericórdia, ele nos coloca, né, justamente o sacerdote como um instrumento, né, para mediar o perdão dos pecados. Quem perdoa os pecados é Deus, né? Nós falamos isso no último encontro, que quem perdoa os pecados é Deus. Porque muitas vezes as pessoas falam: ah, eu não vou me confessar com o padre também é um pecador, o padre também peca, ele é homem que nem nós, né? Então eu não vou me confessar com o padre, eu me confesso direto com Deus, né? Pois é, que bom, ótimo, legal. Só que não é isso que Cristo pediu aos seus apóstolos, né? Que perdoassem uns aos outros, né? No colégio apostólico, e eles continuaram esta missão. E hoje os bispos e padres continuam esta missão. E o padre e o bispo não perdoa os pecados, né? Quem perdoa os pecados é Deus. O padre e o bispo são instrumentos, né, de Deus aqui na terra, tanto na Eucaristia, né, quanto no sacramento aqui de maneira mais específica, assim, né, da confissão, quanto na administração de outros sacramentos, como nós já vimos e ainda vamos ver alguns, né? Ou mais um, melhor dizendo, além dos sacramentais que eu já explico também. Então, né, os padres são instrumentos, né? Realmente, os padres também pecam. Até o Papa peca,
né? O Papa não é santo, perfeito, imaculado, né? Ele também tem suas fragilidades, seus pecados, né? E também se confessa, né? Eu mostrei no último encontro a foto do Papa se confessando, né? Até o Padre Marcos, que estava presente conosco, falou que ele também se confessa, né? Óbvio. Tem que se confessar com outro padre, não é que o padre, eu vou me confessar com o padre, eu sou padre, então eu vou me confessar com um espelho aqui. Padre, você perdoa os meus pecados? Claro. Não, né? Precisa de um outro padre, justamente para ter essa dinâmica de falar para alguém e de receber esse perdão dos pecados que vem de Deus, mas que passa por outro que é instrumento até chegar em cada um de nós, né? Até mesmo na carta de 2 Coríntios, né, de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, fala que Cristo nos confiou o ministério da reconciliação. Ou seja, Paulo já tinha essa consciência de um ministério específico da reconciliação, né, daqueles que eram responsáveis por perdoar os pecados ou de ser instrumento do perdão. Então, já Paulo já falava um pouco sobre isso, da importância dessa dinâmica, né, desse instrumento. E para concluir um pouco este sacramento da reconciliação, da confissão, gostaria de passar com vocês mais uma vez, de maneira detalhada, um pouquinho o nosso como fazer uma boa confissão, né? Aqui é uma área um pouco mais pastoral, digamos assim. Não sei se está escrito no catecismo também, só que é um pouco mais longo, né? Aqui eu vou explicar cada um pouco mais detalhado e de maneira mais didática, digamos assim, tá bom? O primeiro passo, né, para realizar uma boa confissão. Primeiro que você tem que ser batizado, né? Se você é batizado, você já pode se confessar. Segundo que você tem que ter a consciência do pecado. Ou seja, eu pequei, eu sei que eu pequei, eu sei que aquilo que eu fiz está errado e eu tinha liberdade de não fazer. Ou seja, então você tem que ter essa liberdade, de ter essa consciência, melhor dizendo, né? Já ser batizado, ter a consciência, saber que é pecado, né? E ser um ato livre, né? Então, um ato consciente e livre, sabendo, eu pequei e, e sei que pequei e se arrepender, né? Então, tudo isso é antes, né? Então, antes de você fazer uma confissão, né? Você tem que saber, eu sou batizado? Sou. Eu pequei? Sim. Aonde que eu pequei? Fiz tal coisa errada. Que coisa é essa, né? A gente tem que dar nome aos bois, né? Porque senão às vezes a pessoa chega pro padre e fala: padre, eu fiz muita coisa ruim. Tá bom, mas o que de ruim que você fez? Não, padre, eu fiz muita coisa ruim. Nossa, sou muito pecador. Tá, mas quais foram os pecados? Não, eu fiz muita maldade, né, com as pessoas. Tá, mas que maldade? Você mentiu? Você fez uma calúnia? Você contou fofoca? Né? Quantas vezes? Então, realmente, tem que saber. Porque, por exemplo, uma coisa. Dá um exemplo bem prático aqui, gente. Vamos falar o português, né? Vamos falar o português. Vamos dizer assim, que eu não sou seminarista, sou um homem solteiro, né? Solteiro aí no mundo. Beleza. Se eu tive um relacionamento sexual com uma outra pessoa numa festa, por exemplo, não sou casado com ninguém, sou solteiro. É pecado? Claro que é pecado, né? É pecado. Mas vamos dizer assim, agora eu sou casado, né? Tenho a minha esposa. Me envolvi com uma relação sexual com uma outra pessoa, ou seja, traí a minha esposa. É pecado? Também é pecado. Só que o grau é diferente, né? Uma coisa é uma pessoa solteira que eventualmente cometeu um pecado assim, outra coisa era uma pessoa que estava comprometida e também cometeu esse pecado, só que aí é ainda mais grave, né? O primeiro já é grave, mas agora é ainda mais grave, né? Então, se você não explica direito para o padre, né, é como se você estivesse ocultando também alguma coisa de Deus, né? Como assim, não, Deus, mas Deus sabe, né? Deus sabe. Mas o padre também precisa saber para ele
que é instrumento, né, de Deus, puder, né, conseguir, melhor dizendo, dar essa penitência adequada e também absolver do pecado, né? Porque o padre não pode absolver uma pessoa que diz não ter pecado. Às vezes chegam umas pessoas que falam: eu não tenho pecado, eu sou muito santo, muito perfeito e tal. Como assim? Então, na verdade que quem peca é o meu marido que é chato, meu marido que é isso, meu filho que é só aquilo. Não, confissão não é hora dessas coisas, né, gente? Pelo amor de Deus. E também tem aquelas pessoas que chegam assim: Padre, eu só não matei e não roubei, o resto eu fiz tudo. Como assim fez tudo? Tem muita coisa nesse tudo, né? Então, por isso, importância de fazer uma boa confissão. E como fazer uma boa confissão? Primeira coisa, seguir esses 5 passos. O primeiro passo é um exame de consciência, né? Que é você tirar um minutinho do seu dia e se perguntar, né? Eu pequei, preciso me confessar. Beleza, vou marcar com o padre um horário. Marquei. Agora, antes de me confessar, eu preciso fazer um exame de consciência. Quais foram os meus pecados? Né? Com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Né? E aí, para fazer esse exame de consciência, você pega os 10 mandamentos de base. Né? Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Será que eu amei a Deus sobre todas as coisas? Não, acho que não. Acho que eu fui raivoso com Deus, né? Não fiz minhas orações, né, diárias, é, me questionei, né, briguei com Deus, né, quis fazer as minhas vontades e não as vontades de Deus. Beleza. Falei o santo nome de Deus em vão? Aí também tem que ver. Honrei, guardei dias de festa, né, domingo. Fui na missa no domingo? Não, não fui na missa porque nem tem missa aqui no interior. É verdade. Mas fui na celebração da palavra? Ah, mas isso não é missa, tá? Mas também é um ato, né, que a gente faz de ir na comunidade, né? A celebração tem quase o mesmo peso, né, da missa no interior, né? Se você, tipo, só tem missa na quarta-feira, na segunda quarta-feira. Daí o resto dos dias eu não preciso rezar. Será que tá certo isso? Claro que não. Então, se eu me afasto de Deus e da comunidade, também é pecado, né? Então, guardei domingos e festas, ou seja, fui na missa, fui na celebração da palavra? Não, não fui. Não fui por quê? Porque estava doente. Não, então tá bom. Então você estava doente, então não é um pecado tão grave, né? Ah, não, eu não fui porque eu estava com preguiça. Bom, aí é pecado, né? E por aí vai. Então você pega os 10 mandamentos, vai dando uma lida, refletindo, rezando. Ou seja, não é uma coisa que a gente faz em 5 minutos. Ou em 10 segundos antes da confissão com o padre, né? Tipo, o padre chegou, deixa eu me confessar. Ixi, mas quais são os meus pecados mesmo? Eu vou falar qualquer um. Não, não é assim que funciona, né, gente? Então, importância desse exame de consciência. Segundo passo, o arrependimento. Depois que eu lembrei, até anotei no papelzinho que depois eu vou jogar fora, queimar, né? É uma ajuda, né? Ajuda bastante. Eu vou fazer esse arrependimento do tipo, realmente, eu não queria ter feito isso, né? Eu não queria ter faltado na missa. Eu tive preguiça, realmente, eu me arrependo e não quero mais fazer isso, né? Então, é o propósito de não querer voltar a pecar mais, né? O terceiro ato é a confissão propriamente dita, né? Você ir até o padre e falar os seus pecados que você já lembrou no exame de consciência. Depois o padre vai pedir um ato de contrição, ou seja, você falar para ele que realmente pecou, caiu, mas que não quer mais pecar, né? E por último, né, é cumprir a penitência que o padre dá, né? E pode ser várias penitências. Desde o tipo, leia um trecho da Bíblia, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Faça uma obra de caridade para alguém, reze por alguém, né? E eu sempre me lembro de uma penitência, que na verdade é uma piada, né? Meio complicada, digamos assim, que é de uma mulher que foi se confessar com o padre
E a mulher falou: Olha, padre, eu pequei, eu fiz fofoca. Eu espalhei uma mentira muito feia, falei que fulano estava traindo não sei quem, e eles terminaram, brigaram, mas era mentira, eu fiz fofoca. O padre, poxa vida, né? Então, você vai agora é, cumprir uma penitência. Dela, tá bom. Você vai pegar um ganso, pega um ganso, tira as penas do ganso. Tira as penas do ganso, coloca dentro de um saco, sobe dentro de um morro e solta as penas do ganso, tá? Depois você volta aqui. A mulher, tá bom. Foi lá, tirou as penas do ganso, jogou as penas do ganso, voaram. Voou tudo longe, né? Muita ventania, voou longe. Voltou a falar com o padre. Padre, pronto, já cumpri a penitência. Já joguei as penas de ganso no ar. Daí o padre falou, é? Então agora você vai catar uma por uma dessas penas. Será que a mulher ia conseguir? O que que isso quer dizer, né? Lógico que isso não é uma penitência que o padre vai dar para alguém, né? Mas no sentido da fofoca, né? Porque a gente conta uma historinha aqui, não sabe muito bem as consequências que elas vão ter, né? Se, igual na história, o casal se separou, brigaram e tal, por causa de uma mentira aqui. E o casal se separou lá, né? Então, também o padre teve essa jogada, né, na historinha com a pessoa, né? Então, já que você gosta de espalhar fofoca, espalhe as penas de ganso e tente pegá-las de novo agora, né? Porque como é que a gente vai pedir perdão a Deus de uma fofoca? É difícil, né? Lógico que a gente pede e Deus nos perdoa, mas e as consequências dessa fofoca, né? E até onde que ela chegou? Né? Uma coisa é contar uma historinha, né? Do tipo, ficou sabendo que tal pessoa ficou grávida? Sim, fiquei. Ela postou nas redes sociais, ela falou. Aí tudo bem, você está comentando. Agora uma fofoca que maltrata a pessoa, que oprime, né, os outros, né? Que inventa uma calúnia. Isso daí a gente não tem como segurar a proporção, né? Daí a gente pensa, putz, eu não queria ter feito isso, né? Mas tomou uma proporção, umas consequências que eu não imaginava. Então é melhor tomar cuidado. Enfim, voltando aqui então, né? Resumindo, exame de consciência, arrependimento, confissão, ato de contrição e a penitência, tá bom? Aqui diz uma mensagem do nosso Papa Francisco: o perdão, opa, o perdão dos nossos pecados não é algo que possamos dar a nós mesmos. Eu não posso dizer, perdoa os meus pecados. O perdão é pedido a outra pessoa. E na confissão, pedimos o perdão a Jesus. O perdão não é fruto dos nossos esforços, mas uma dádiva. É um dom do Espírito Santo. Então, aí, né, justamente aquilo que nós falávamos sobre o perdão dos pecados, né? De que de que nós precisamos disso, né? Precisamos confessar os nossos pecados para outra pessoa, né? Na pessoa do Padre que age na pessoa de Cristo, né? Muito bem. Então, voltando, voltando então, a gente tem o seguinte, esta dinâmica da confissão, que é muito importante, né? Aí sabe as palavras do Papa Francisco. Também o compêndio do catecismo nos fala, né? Todo fiel, tendo atingido a idade da razão, é obrigado a confessar os próprios pecados graves pelo menos uma vez ao ano e sempre antes de receber a Santa Comunhão. Então, aí são as condições para a confissão. Maravilha. Bom, terminamos então agora o sacramento da confissão, né? Já tínhamos falado no encontro passado, agora terminamos. E passemos agora então para o sacramento da unção dos enfermos, né? Um sacramento muito importante também para a nossa vida. O documento Salvifici Dolores, desculpa a pronúncia do latim, Padre Marcos, tá? Mas o documento Salvifici Dolores, ele nos fala. Aqui
é uma comparação com o livro de Jó, né? O seu sofrimento é o de um inocente. Deve ser aceito como um mistério que o homem não está em condição de entender totalmente com a sua inteligência. Por que eu estou falando disso, gente? Sacramento da unção dos enfermos. A unção dos enfermos administramos, né? O padre administra para aqueles que estão doentes, né? E a doença gera um sofrimento, né? Um sofrimento para aquele que está doente, para toda a família. E desde o Antigo Testamento, muitas das vezes o sofrimento era equiparado, ou seja, era parecido, né? Era equiparado, equiparado. Era parecido como, ou melhor dizendo, era comparado, melhor dizendo, com um castigo, né? Então, se a pessoa está sofrendo, é porque Deus está castigando. Se a pessoa está doente, é por causa que Deus está mandando esse castigo, porque ela pecou ou porque algum familiar dela pecou, né? Então Deus mandou essa doença para a pessoa sofrer, né? Só que isso foi mudando um pouco, né, com o passar do avanço da própria escritura, né, da interpretação bíblica do povo de Deus, né, em geral, não dos católicos, mas do povo de Israel, né? Justamente no exemplo aqui que eu acabei lendo, né, que é de Jó. Jó, como nós sabemos, ele logo no primeiro capítulo a gente vê que ele era um homem justo, um homem fiel a Deus, né, que se preocupava com as obras de Deus, mas mesmo assim sofria. Mesmo assim tinha, né, várias consequências na sua vida, né? E Jó estava lá, depois Deus foi lá e tirou a sua família, e tirou a sua casa, e mandou, né? Lá tem todo o contexto, né? A gente sabe. Mas então, o sofrimento não é assemelhado a uma doença ou um castigo. Não é, eu estou sofrendo porque Deus está me castigando. Não. Faz parte da vida do ser humano. E às vezes a gente até fala, né? Não, Deus me livre de um sofrimento, de uma doença, né? Ou principalmente, né, do sofrimento, porque eu tenho fé, eu acredito em Deus, então não vou sofrer. Bom, Jesus morreu no alto de uma cruz e sofreu, né? Chorou sangue, suou, né? Chorou também e suou sangue e água. Então, imagina o sofrimento que ele teve, né? Mas, e ele, vocês acham que ele não tinha fé? Eu acho que tinha, né? Jesus, sendo filho de Deus, também sofreu, também esteve doente, digamos assim. Paulo também, né, teve todos os seus sofrimentos e problemas na vida e também tinha fé. Então não é, eu tenho fé, eu acredito em Deus, não vou ter mais sofrimento, mais problema na minha vida. Não é bem assim, né? O sofrimento faz parte da vida do ser humano, razões que a gente não consegue explicar, né? Com sua paixão e morte, Jesus dá novo sentido ao sofrimento, o qual, se unido ao seu, pode se tornar meio de purificação e de salvação para nós e para os outros. Ou seja, então, quando nos associamos à paixão de Jesus no alto da cruz, ou seja, assim como Cristo sofreu, eu também ofereço o meu sofrimento a Ele, nós estamos transformando ou purificando esta doença, esse sofrimento, em algo bom, né? Em uma bênção também de Deus. E o catecismo nos fala, né, no número 1509, curai os enfermos. A igreja recebeu este encargo do Senhor e procura cumpri-lo, tanto pelos cuidados que dispensa aos doentes, como pela oração de intercessão com que os acompanha. Então, Cristo mesmo disse aos seus discípulos, né? Curai os enfermos. E nós também, enquanto discípulos de Cristo, também temos essa missão de curar os enfermos, desde os seus cuidados paliativos, né, de saúde também, né, porque se tem uma instituição que mais ajudou os doentes, os necessitados, essa instituição se chama Igreja Católica, né? Desde o início, a Igreja sempre se mostrou muito fiel
e aberta, né, misericordiosa, por assim dizer, né, compaixão, né, com empatia também, digamos assim, com os doentes, com os abandonados, né, prestando todo o auxílio necessário, né, auxílio físico, mas também auxílio espiritual. Então, essa é a dimensão do sacramento dos enfermos, né? Curai os doentes. Diz São Tiago na sua carta: Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. Olha só, então aí está o resumo, né, do sacramento da unção dos enfermos, já abordado, né, por São Tiago no Novo Testamento. Então, alguém dentre vós está doente? Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros, né, que são os padres da igreja, para que orem sobre ele, unjam com óleo no nome do Senhor. E é justamente isso que o padre, quando atende um doente e administra a unção dos enfermos, faz, né? Ele vai até a casa da pessoa, conversa com ela, atende a confissão, se a pessoa precisar, também unge a pessoa com o óleo santo do Senhor, para que ela encontre o conforto, encontre também a cura, né, desta doença, deste momento difícil na sua vida, né? E o Catecismo da Igreja Católica, então, deixa tudo isso bem claro também. Se um doente que recebeu a unção recupera a saúde, pode, em caso de nova enfermidade grave, receber outra vez este sacramento. No decurso da mesma doença, esse sacramento pode ser repetido se o mal se agrava. É conveniente receber a unção dos enfermos antes de uma operação cirúrgica importante. E o mesmo se diga a respeito das pessoas de idade, cuja fragilidade se acentua. Aqui uma dúvida bem pastoral, né, da nossa vida, né, dos paroquianos, enfim. Quantas vezes eu posso receber a unção dos enfermos? Quantas vezes forem necessárias, né? Não tem um limite. Mas, por exemplo, antigamente se chamava este sacramento também de extrema unção. Misericórdia, o pessoal ficava com medo, né? Falava, eu vou mandar o padre vir aqui benzer a minha avó para dar a extrema unção. Daí todo mundo ficava assustado, nossa, vai matar a véia, né? Meu Deus do céu. Por causa que justamente as pessoas só chamavam o padre quando a pessoa estava praticamente morrendo. Então se assemelhou muito esse sacramento com a morte, né? Que por um lado é muito bom. A pessoa morrer com a bênção de um sacerdote, louvado seja Deus, né? Mas não pode ser assemelhado assim, né? No sentido de que, recebeu a unção, vai morrer. Não é nesse sentido, né? É para assemelhar aquela doença, aquele sofrimento à paixão de Cristo e assim encontrar um conforto para a salvação da própria alma e do próprio corpo, né? Então, esse sacramento não é mais chamado de extrema unção, né? Para dar medo nas pessoas, mas unção dos enfermos. E quantas vezes eu posso receber na minha vida? Várias vezes. Ali até mesmo o catecismo disse: vou fazer uma cirurgia. Aqui também é importante a gente falar de uma coisa, né? Vou fazer uma cirurgia complicada. Chama o padre, recebe a unção. Mas o que é uma cirurgia complicada, né? Uma cirurgia evasiva, né? No coração, no pulmão, sei lá, uma cirurgia cardíaca, sei lá, na vista, um câncer, alguma coisa assim, né? Tô com a unha encravada, vou operar a unha, vou chamar o padre. Não, daí também não, né? Eu tô doente, tô com uma dor de cabeça, vou chamar o padre. Não, também não é para isso que serve a unção dos enfermos, né? É para as enfermidades graves, para cirurgias complexas e para pessoas que já têm uma certa idade, né? Eu tenho 20 anos, parece que eu vou morrer amanhã, Deus o livre, vou receber a unção dos enfermos. Não, calma aí. Mas uma senhora, né, um vovô, uma vovó, né, que já tem seus 80, 85 anos, 90,
né, pode receber, e é até conveniente que receba essa unção dos enfermos já nessa idade avançada, né? Que, como a gente sabe, pela lei natural das coisas, já está mais próxima, né, do dia do chamado do Senhor, né? É isso que a gente espera normalmente, né? Então, por isso, esse sacramento é orientado para aqueles que estão gravemente enfermos, né? Não é que está quase morrendo, mas que está com uma doença grave, né? Seja no hospital, seja em casa, né? Não é, como eu disse, só uma dor de cabeça, é uma unha que está doendo, uma gripe. Não. Mas se tá uma pneumonia, está internado no hospital, pô, pode chamar o padre, com certeza. Então, importância desse sacramento para essas três pessoas. Uma doença grave, né, uma enfermidade, antes de uma cirurgia complexa, né, e também para pessoas já de mais idade. Quem pode administrar esse sacramento é um padre, né, ou um bispo, né, lógico, né, porque também pode ser precedida pela confissão, como eu disse. Então, não pode o seminarista ir lá, né, porque não vai atender a confissão, né, da pessoa, né. Matéria e forma é o óleo, mais a oração que o padre faz, né, no momento da unção dos enfermos, né. Também aqui o catecismo para finalizar esta parte. Aqueles que vão deixar esta vida, a Igreja oferece-lhe, além da unção dos enfermos, a Eucaristia como viático. Recebida nesse momento de passagem para o Pai, a comunhão do corpo e sangue de Cristo tem um significado e uma importância particular. É semente de vida eterna e força da ressurreição. Segundo as palavras do Senhor: quem come minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Sacramento de Cristo morto e ressuscitado, a Eucaristia é aqui sacramento da passagem da morte para a vida, deste mundo para o Pai. Então, além da unção dos enfermos, quando a pessoa já está, já aí nesse caso um pouco mais grave, né, já próxima à morte, né, pode receber a Eucaristia como viático, né, que é o nome dado à última Eucaristia que a pessoa vai receber na vida. Lógico, se a pessoa recebeu depois, com o milagre de Deus, sarou e melhorou, lógico, pode voltar à vida normal, receber a Eucaristia de novo, mas a igreja, né, sempre recomenda que nesse último momento da vida, quando está entre a vida e a morte realmente, além da unção dos enfermos, também pode ser administrado a Eucaristia como viático. Muito bem, gente. Então, seria praticamente isso, tá bom? Para finalizar esta parte, né? Estamos terminando a segunda parte do catecismo já, gente. Olha só que coisa boa. Então, já falamos a primeira parte, que é o creio. A segunda parte, que é a celebração desse mistério de fé, que é na liturgia, na Santa Missa, nos sacramentos no geral. Mas também o catecismo reserva nos últimos números desta segunda parte, a partir do número 1660, mais ou menos, né? Estou lendo aqui pelo compêndio, os sacramentais. Por exemplo, pediu o padre uma bênção de carro, uma bênção da casa, né? A bênção de um utensílio de devoção, de uma imagem, de um terço, né? De alguma coisa assim. É um sacramento? Não, mas é um sacramental, né? E o que é isso, né? O compêndio do catecismo chama sacramentais o seguinte: são sinais sagrados instituídos pela Igreja por meio dos quais se santificam algumas circunstâncias da vida. Por exemplo, o carro, a casa, né, um trabalho novo, né, uma bênção dos noivos, por exemplo, né, que não é um casamento, mas é só uma bênção. Muito bem. Compõe-se de uma oração acompanhada pelo sinal da cruz e por outros sinais, algumas palavras, né? Entre os sacramentais ocupam um lugar importante as bênçãos, que são um louvor de Deus a uma oração para obter os seus dons, as consagrações às pessoas e as dedicações de coisas ao culto de Deus. Então, pois é, por exemplo, rezar o terço é um sacramental também, né?
As devoções populares, aqui depois o catecismo fala, também celebram a fé que nós professamos. Por exemplo, não falamos do Círio de Nazaré, né? Mas ela também faz parte dessas devoções populares que nos aproximam da celebração do mistério que professamos pela fé, né? Então, lembrando, creio e a vivência desse creio, que é a celebração ministerial, né? Que são os sacramentos, a liturgia, mas também os outros sacramentais. Bênção de Ezequias, por exemplo. O seminarista pode fazer as exéquias e outros ministros leigos também podem fazer. Então não é um sacramento? Não, não é um sacramento, mas é um sacramental, né? É uma bênção, é um sinal da presença de Deus, tão importante num momento, né, difícil, de dor, de luto, né, também de sofrimento. Então, são sinais dessa presença de Deus na vida cotidiana, né, do povo de Deus, que se estende para além também dos sacramentos. Por exemplo, a bênção da água. A bênção da água também é um sacramental, a água benta, né? Não tem lá um sacramento da água benta. Não existe. Mas a bênção da água é muito utilizada na missa, nas celebrações e também por meio de outras bênçãos, né? De outras orações que nós fazemos na igreja e fora da igreja, né? Principalmente na bênção das casas, por exemplo. Aqui também, para terminar, o catecismo nessa segunda parte fala também dos funerais cristãos, né? Por exemplo, não tem um sacramento que fala sobre enterrar os mortos. Pois é, não tem. Mas como é importante valorizarmos estas celebrações de funerais, né? Tanto a bênção, como eu já disse, das exéquias, do túmulo, né? A participação na missa dos fiéis defuntos, né, que é dia 2 de novembro, também visitar o cemitério nesse dia, rezar pelos entes queridos. Então, todos esses elementos de fé, de oração, de bênção, que nos aproximam de Deus, também são vistos com bons olhos, né, pela igreja, que ela mesma faz e que nós também somos convidados a fazer no nosso dia a dia, sempre pedindo auxílio de Deus e pedindo realmente esta proteção divina. Tá bom, gente? Muito obrigado por tudo, pela presença, pela compreensão dessa Escola da Fé de hoje. Espero que tenha ajudado a todos, tá bom? Curta este vídeo, comente, compartilhe com quem está fazendo a Escola da Fé, mas está deixando de assistir os vídeos, tá bom? Lembra lá o pessoal da comunidade, né? Manda esse vídeo, o link desse vídeo lá no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da comunidade. Lembrando, a Escola da Fé voltou. Atenção lá, pessoal, né? Então, no próximo encontro, que também vai ser nessa mesma modalidade, iniciaremos a terceira parte do catecismo, já metade para o fim do catecismo, que fala sobre a vida em Cristo, que é justamente a parte que nós vamos falar sobre os mandamentos da lei de Deus. Tá bom, gente? Fiquem em paz e vamos fazer também neste momento uma oração conclusiva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Um bom dia, né? Até o próximo encontro semana que vem.